ao longo deste mês, estudaremos os 11 capítulos iniciais deste texto sagrado. E para começar, como eu gosto muito de vocês, vamos estudar 3 capítulos hoje. Glória a Deus, minha irmã. Mas como eu gosto muito de vocês, nós vamos fazer uma mensagem mais panorâmica, lendo os principais trechos de cada capítulo. Então eu acredito que até às 9 vocês estarão em casa. Em cada simples partida de dama, há um momento emocionante quando uma peça comum se torna realeza. Depois de percorrer todo o caminho e chegar ao outro lado do tabuleiro, uma pedra simples é elevada à posição de dama. Com isso, ela ganha poderes especiais de se movimentar amplamente, para frente e para trás, quantas casas quiser. Eu não sou um bom jogador, mas eu consultei o Google. Me parece, irmãos, que muitas pessoas querem levar a vida assim, insatisfeitas com o status de comum. Elas fazem de tudo para ser o centro das atenções. Sou rei, dizem, desejando poder e dinheiro, para obter controle sobre muitos e para comprar todos os prazeres desta terra. Sou rei, é o que o jovem solteiro está dizendo quando satisfaz seu desejo sexual, em vez de assumir o compromisso bíblico da pureza. Sou rainha, é o que a mãe dominadora está dizendo quando faz de sua própria vontade a única regra de sua casa, em vez de buscar o progresso e crescimento dos filhos. Sou rei, é o que todos nós dizemos quando fazemos dos próprios desejos nossa maior preocupação na vida, mesmo às custas de outros. O problema é que, procurando construir os nossos pequenos reinos, quase sempre deixamos de encontrar o nosso lugar no verdadeiro reino de Deus. Esta é a questão central da vida cristã. E é também a questão crucial do início da vida real de Salomão. Leiamos, para começar então, o verso 5 do capítulo 1 do primeiro livro dos reis de Israel. Verso 5, parte A. O texto inspirado diz: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Vamos orar outra vez, irmãos? Pai, muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor nos dá este grande privilégio de tomar parte no dia do Senhor, do culto celebrado ao Teu nome. Muito obrigado por tudo o que fizemos até agora. Mas nesse instante pedimos pela proclamação da Tua palavra. Diz o salmista, na oração de número 19, a Tua palavra é perfeita, ó Deus. Por isso tem o poder de revigorar a alma. Tua palavra, continua ele, é perfeita. E por isso pode fazer de homens e mulheres inexperientes sábios aos Teus olhos. Faz isto conosco, Senhor. Derruba as nossas resistências
e inclina-nos, move-nos a atender a tua voz. Pois nós precisamos. É o que queremos. E por isso oramos. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro livro dos Reis começa com um reino unido e estável, sob o comando de Salomão. O segundo termina quase 4 séculos depois, com a queda de Jerusalém e a deportação dos judeus para a Babilônia. O que aconteceu, irmãos? Como foi que a poderosa Israel se tornou a escrava de Nabucodonosor? Não foi do nada. Não foi de repente. Tudo tem um começo. As sementes do declínio de Israel se acham na história de Salomão. Por isso, em parte, precisamos estudar este livro para aprender com os acertos e talvez muito mais com os erros deste homem de Deus. Por onde iniciamos? O primeiro capítulo do livro dos Reis de Israel nos coloca diante da coroação de Salomão. A história é sobre Salomão, mas ela começa com Davi, o pai dele. De acordo com o autor sagrado, versos 1 a 4 do capítulo 1, quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem para servir e cuidar do rei. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecer o rei. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita, e encontraram Abisaque, uma sunamita, e a levaram ao rei. A jovem, com ênfase, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Eu não sei ao certo como interpretar todos os detalhes do que acabamos de ler. Contudo, uma coisa é clara: Davi é, a esta altura de sua vida, um homem velho e fraco. Não consegue sequer se aquecer. Tampouco tem forças, virilidade para uma relação sexual. Que Deus nos ajude. E esses não são os únicos sinais de fraqueza que saltam dos últimos dias da vida do grande rei Davi. Os versos 5 e 6 nos dizem: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Ele, Adonias, providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Notem este detalhe, pais. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Davi não perdeu apenas a virilidade, irmãos,
Davi estava perdendo as próprias rédeas de casa. Enquanto tentava se aquecer no quarto, um vácuo de poder se abriu no reino. Quem vai liderar Israel depois dele? Quem vai se assentar no trono da nação do Senhor? Adonias se apresenta aqui como o mais belo dos candidatos. Mas será ele o único? Mais importante ainda, seria Adonias o candidato apontado por Deus? Não, irmãos. Salomão o é. Por isso, Batseba, sua mãe, foi ao rei Davi e lhe disse nos versos 17, 18 e 20: Meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo Senhor o teu Deus: seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei meu senhor o soubesse. Verso 20: Agora, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para saber de tua parte quem sucederá ao rei meu senhor no trono. Por isso, Natã, o profeta, também vai ao rei. Basicamente, repete tudo o que a mãe de Salomão já disse. E acrescenta apenas no verso 26, mas ele, ou seja, Adonias, não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. Em outras palavras, Adonias não se preocupou com os poderes de Israel, não convocou a profecia, o sacerdócio, a realeza ou o exército da nação do Senhor. E agora, o que Davi dirá, irmãos? Como disse a mãe de Salomão, todo Israel tem os olhos voltados para ti. Ele responde, nos versos 32 a 35. O rei Davi ordenou, diz o texto: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali o sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois, acompanhem-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar, pois eu o designei para governar Israel e Judá. O profeta, o sacerdote e o novo líder militar de Israel atendem prontamente ao que ouviram. Derramam sobre Salomão a unção e fazem dele o novo rei de Israel. Depois de devidamente ungido e instalado rei, o verso 40 registra: todo o povo acompanhou Salomão, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com barulho. E se você está se perguntando onde está Adonias, o texto nos responde. Diante disso, versos 49 e 50, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas
do altar. Eu sei que estamos a 3.000 anos de distância deste episódio. Ainda assim, irmãos, temos decisões semelhantes a tomar nesta tarde. A questão de então era: vamos aceitar Salomão como rei, que foi apontado por Davi e por Deus, ou vamos receber Adonias, que a si mesmo se coroou rei de Israel? A questão de agora, semelhantemente, é: vamos receber o rei ungido e apontado por Deus, Jesus? Ou vamos coroar a nós mesmos como reis e rainhas de nossas próprias vidas? Fazendo a mesma pergunta com palavras diferentes, eu poderia dizer: vamos receber e aceitar o que Deus fez por nós para nos salvar em Cristo? Ou seguiremos tentando produzir nossa salvação existencial com as nossas próprias mãos? E por que deveríamos receber o rei apontado por Deus, amigos? Porque, como Salomão, Jesus é o verdadeiro rei prometido por Deus a Davi. Porque, como Salomão, Jesus foi legitimamente ungido por Deus na ocasião de seu batismo com o próprio Espírito Santo, e não com o óleo, seu símbolo. Como Salomão, Jesus também entrou em Jerusalém montado sobre uma mula. E por fim, irmãos, como Salomão, Jesus foi igualmente entronizado, tomando seu lugar à direita do Pai na glória celestial. Antes, porém, da coroação celestial, algo estranho aconteceu. Algo que não havia acontecido com qualquer rei de qualquer reino dos homens. O rei, o ungido de Deus, foi a um monte chamado Caveira e voluntariamente se entregou para o bem de seu povo. Não é a lógica dos reinos humanos. Os reinos dos homens fazem de tudo para proteger o rei. Esta é a premissa básica do xadrez, por exemplo. No entanto, não foi como Jesus agiu, irmãos. Corajosamente, Jesus foi à cruz e deu a própria vida como resgate pela nossa. Era a vida do rei pela vida de seus súditos. Ao entregar a própria vida, Jesus pagou pelo maior pecado que cometemos. Como Adonias, nós todos aqui nos voltamos contra o verdadeiro rei do universo. Toda vez que decidimos viver como se fôssemos reis e rainhas dos nossos próprios reinos. Mais do que isso, quando Deus nos deu o seu único e legítimo Filho, Jesus, Ele nos adotou em sua família pela graça, fazendo de antigos inimigos amigos, de antigos rebeldes, filhos e filhas do Pai Celestial para sempre. Por isso, deveríamos decidir pelo Rei apontado por Deus, pelo ungido do Senhor. Na prática, irmãos,
nós decidimos por Jesus toda vez que dizemos como os profetas, o profeta e o sacerdote de Israel na época: amém, diante de tudo que Deus faz e escolhe realizar. Na prática, recebemos o rei apontado por Deus quando nos preocupamos mais com o progresso do reino dele e menos com o avanço do nosso reino particular. Quando queremos o crescimento do reino de Cristo nos nossos corações, nas nossas famílias, na nossa nação, do outro lado do mundo, na África. Nós recebemos o rei apontado por Deus quando nos reunimos publicamente, sem vergonha, para aclamá-lo como o bendito Rei e Salvador dos nossos corações. E precisamos fazê-lo, amigos, enquanto há tempo, enquanto há força. Pois em breve, como se deu com Davi, nós também vamos envelhecer. Também perderemos a vitalidade. Também teremos dificuldade com o frio da vida e, por fim, todos nós desceremos à sepultura. Por isso, em outro lugar, Salomão nos orienta: lembrem-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Arrependa-se nesta tarde. Pelo pecado de tentar controlar tudo e todos, como se você fosse o rei. E aproprie-se da graça estendida por Deus no ungido dele, Jesus, enquanto há tempo. Se começar a servi-lo cedo, é provável que ainda estará servindo mais tarde. Mas se demorar para fazê-lo, não podemos ter a certeza de que haverá tempo. Tire a coroa de sobre a sua cabeça e prostre-se diante do único Rei que pode encher a sua vida de salvação e felicidade hoje. O primeiro capítulo do livro dos Reis, portanto, nos coloca perante a coroação de Salomão. O que encontramos no capítulo 2? Bem, ele nos fala do reinado de Salomão. Se a questão do capítulo 1 era sucessão, a do 2 é estabelecimento. É o que percebemos com o inclúsio do autor sagrado, ou seja, ele se vale deste recurso literário para marcar o começo e o fim do capítulo. Ao início, o escritor registra no verso 12: Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Ao final, verso 46, parte B, o mesmo escritor registra assim: o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. A pergunta então que precisamos fazer é: como Salomão estabeleceu o seu reino? Entre outras coisas, a resposta é: foi eliminando os seus maiores inimigos. E desde agora não sejamos ingênuos. Não estou falando de gente que discordava do rei. Estamos falando de pessoas que matariam o rei pelo trono dele. Sendo assim,
A primeira pessoa com quem Salomão teve de lidar foi Adonias, seu irmão mais velho. Este foi a mãe de Salomão e disse, nos versos 15, 16 e 17 do capítulo 2: você sabe que o reino era meu, todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não seja negado. Ela disse, fale. Ele prosseguiu, peça, por favor, ao rei Salomão, que me dê a sunamita Abisaque por mulher. Porque a vida não atendeu às expectativas dele. Adonias quer uma compensação. Ele sabe que não pode ser rei, mas quer se deitar com a mulher dele. E não se tratava apenas de um desejo, impulso sexual. Era uma manobra de poder. Pois se ele tinha a mulher do rei, ele tinha algum poder sobre o reino também. Por isso, quando ficou sabendo do pedido de seu irmão mais velho, Salomão respondeu à sua mãe no verso de número 22: por que você pede somente a sunamita Abisaque para Adonias? Peça logo o reino para ele. E querendo se proteger e estabelecer o seu reinado, verso de número 25, Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Os próximos da lista são Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o antigo comandante do exército de Davi. Ao primeiro, Salomão diz nos versos 26 e 27, vá para Anatote, para as suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor. Percebam este detalhe: cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli, aquele primeiro sacerdote do chamamento de Samuel, que não disciplinou os filhos. Deus retirou dele e de sua família o sacerdócio. Sobre o segundo, Joabe, o rei disse a Benaia nos versos 31 e 32, faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. Joabe, meu filho, tenha calma. Verso 32, o Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. O último inimigo a ser eliminado, Simei, um homem que tramara contra Davi no passado. A este, Salomão diz, nos versos 36 e 37, construa para você uma casa em Jerusalém, você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. De início, Simei obedeceu, irmãos.
Mas quando ficou sabendo que 2 de seus empregados haviam fugido para Gate, terra dos filisteus, diz o verso de número 40, que Simei selou um jumento e foi atrás deles, cruzando os limites impostos pelo rei. Salomão ficou sabendo, o chamou à sua presença e disse, verso 44, no seu coração você sabe quanto você prejudicou o meu pai Davi. Agora, o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Assim, conclui o autor sagrado no verso 46, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Ou seja, ele estabeleceu o reino eliminando os inimigos. Antes de sugerir algumas aplicações práticas, eu gostaria de fazer 2 destaques sobre o que acabamos de ler. O primeiro e mais importante é a presença do nome do Senhor em cada julgamento do capítulo. Você notou? O que é que o autor sagrado está nos dizendo? Sim, foi Salomão quem deu ordens para executar seus inimigos, mas foi Deus quem os julgou em última análise. A segunda observação são os próprios pecados que eles cometem. Adonias quer sexo e poder. Abiatar e Joabe querem poder a qualquer custo, vão buscá-lo com violência. Simei, além de amaldiçoar o rei, estava possuído pelo dinheiro. Preferiu morrer a perder 2 de seus empregados. Do lado de fora são todos diferentes, cometem pecados diferentes. Do lado de dentro são todos iguais. Nenhum deles está disposto a largar o pecado e seguir o rei apontado por Deus. Pergunto-lhes, somos tão diferentes, irmãos? Os roteiros e os personagens mudam, mas as tentações atravessam os séculos, permanecendo as mesmas. Alguns são como Simei, matam e morrem pelo dinheiro. Outros são como Adonias, querem compensação pelas frustrações da vida. Ainda outros são como Joabe, vão em busca do poder a qualquer custo, fazendo violência contra os seus semelhantes. Ninguém então é tão diferente, irmãos. Somos todos aqui pecadores e seremos inevitável e justamente julgados por Deus. Alguns, é verdade, começam a receber o juízo de Deus ainda nesta vida. É o caso de pais que, possuídos pelo dinheiro, acabam perdendo os filhos. É o que acontece com maridos cheios de violência que acabam perdendo as esposas. É o que se dá com os jovens que, frustrados com as circunstâncias da vida, se entregam aos prazeres sexuais antes e fora do casamento e terminam feridos e ferindo. No entanto, nada pode se comparar ao julgamento que está por vir, irmãos. O texto bíblico registra em Apocalipse que os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos
todos os mentirosos, o lugar deles, diz o Senhor, será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda, diz o texto, e eterna morte. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, palavras de Jesus, onde haverá choro e ranger de dentes. É verdade, sim, que Jesus ama oferecer misericórdia aos pecadores. Mas não é mentira quando dizemos que Ele fará justiça, como fez Salomão, punindo e condenando todos os pecadores que não se arrependerem. Esta é, irmãos, a mensagem bíblica. Por isso, pelo seu bem eterno, eu lhe pergunto nesta tarde, meu amigo, o que é a única coisa que, como os personagens do texto, você não consegue entregar a Deus? Em outras palavras, qual é o único pecado sobre o qual você insiste em construir a própria vida? Se você só adora a Deus quando recebe o que quer, e se quando não recebe, resolve como Adonias, exigir compensações pecaminosas, quem me diga está servindo a quem? E se vive construindo o seu reino, o seu nome, a sua propriedade, através de violência e ganância, a quem você acha que está enganando? Deus o julgará por isso. Portanto, antes que seja tarde demais, aproxime-se do verdadeiro Rei, Jesus, e aproprie-se da graça estendida por Ele na cruz. Ele, como Salomão, também estabeleceu o seu reino através da eliminação de seus maiores inimigos. Mas não estamos falando de homens, Adonias, Joabe e Simei. Estamos falando de pecado, morte e do próprio diabo. Jesus, portanto, morreu para quebrar o poder de seus inimigos, para arrancá-los de sobre os nossos ombros. Louvado seja o seu nome por isso. Ao mesmo tempo, Ele morreu, irmãos, para nos levar em liberdade ao seu reino. A pergunta a esta altura é: você já chegou, meu amigo? Já chegou ao reino de Deus? Eu sei que é verdade que só viveremos o reino em sua plenitude na ocasião do retorno de Cristo. Até lá, porém, nós podemos ver o reino parcialmente nos nossos corações. Por exemplo, o reino de Deus é visto nas decisões que tomamos em relação à maneira como buscamos o poder. O reino de Deus também é visto em relação à maneira como olhamos para o sexo. O reino de Deus pode ser visto em relação à maneira como usamos o dinheiro, irmãos. Como escreve o pastor presbiteriano Timothy Keller, o reino de Deus é visto na cidade alternativa que somos, dentro de todas as cidades do mundo. Se
se é assim, pergunte-se a si mesmo nesta tarde: será que o reino de Deus já chegou ao meu coração? Posso dormir em paz nesta noite, sabendo que sou parte de uma comunidade contracultural que vive não para a glória pessoal, não em busca de prazeres terrenos e passageiros, mas em prol da glória de Deus e buscando a satisfação em Cristo. Que o Senhor nos dê palavras para responder. Que Ele nos conceda poder para viver no reino dos homens, com os princípios do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Com os 2 primeiros capítulos, o autor sagrado nos apresentou a coroação e o reinado de Salomão. Agora, com a primeira metade do capítulo 3, ele nos coloca perante a oração de Salomão. De acordo com a leitura tradicional deste livro bíblico, os capítulos de 1 a 11 nos apresentam a ascensão de Salomão, ou melhor, de 1 a 10. E o capítulo 11, sozinho, ou seja, o último da primeira sessão, nos leva à queda do mesmo rei. Eu concordo. Porém, não posso deixar de notar, irmãos, ainda nos primeiros capítulos, os sinais da derrocada de Salomão. É o que encontramos, por exemplo, já no capítulo 3. O autor sagrado nos diz, nos versos 1 e 3, Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. Verso 3. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas, conjunção adversativa que sugere agora o contrário. Sim, ele andava nos caminhos de seu pai, amava o Senhor, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Sim, Salomão amava o Senhor, mas em busca de reconhecimento e poder internacionais, ele fez aliança com Faraó. Sim, ele amava o Senhor, mas preferiu construir a própria casa, deixando o templo do Senhor para um segundo momento. Sim, ele amava o Senhor, mas também adorava nos altares proibidos, que foram levantados para a adoração de falsos deuses pagãos. São sinais, irmãos, que apontam para um futuro difícil. Por agora, no entanto, ele nos é apresentado de maneira singular, como alguém que amava o Senhor. E seu amor não era meramente sentimental, ele tomava carne e osso. Por exemplo, o autor nos disse que Salomão andava nos caminhos de seu pai, o que parece indicar que ele amava a Deus como o salmista Davi, paixão e devoção. Mais do que isso, Salomão materializava o amor por Deus através de muitos sacrifícios que oferecia. É o que encontramos como verso 4 deste capítulo. O texto registra: o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifício, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Sim, ele o fez no lugar errado, mas
por graça, continua o autor sagrado no verso 5, em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Se estivesse no lugar dele, qual seria o seu pedido? Diferentemente de muitos cristãos dos nossos dias, o que Salomão disse foi, versos 7, 8 e 9: agora, Senhor meu Deus, fizestes o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Se a oração de Salomão foi surpreendente, a resposta de Deus, eu acho, foi ainda mais. Depois de nos dizer que Deus se agradou do que ouviu, o autor registra que o Senhor disse a Salomão, versos 11 a 14, irmãos: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então, conclui o autor sagrado, verso 15: Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. O rei pode ter começado fazendo aliança com a pessoa errada e adorando a Deus no lugar errado. Não é assim que ele termina o capítulo. Ao menos por agora, Salomão é apresentado diante da arca da aliança do Senhor, adorando a Deus em Jerusalém, local estabelecido pelo Senhor. É assim que vivemos, irmãos amados, diante do Senhor, em adoração. Pelo que acabamos de ler, Salomão nos é apresentado como exemplo. Curiosamente, em um curto espaço de texto, ele é um exemplo negativo e é também um exemplo positivo. Ele é, então, muito parecido com qualquer um de nós. Por um lado, ama o Senhor. Por outro, está aliado ao mundo. Não é esta a nossa vida também? Somos salvos da condenação do pecado por causa de Cristo, mas não estamos totalmente livres da presença e influência do pecado nos nossos corações. Como o filho de Davi, por vezes fazemos aliança com o mundo em busca de poder e prestígio. Como o rei de Israel, nós também deixamos o reino de Deus em segundo plano. Como Salomão, nós também erramos em nossa adoração diversas vezes. Por tudo isso, e com estes sinais de fracassos diante dos nossos olhos,
Eu digo, tenhamos cuidado, cristãos. Salomão começou apenas com uma mulher pagã, mas terminará com muitas mulheres e deuses pagãos. É assim que o pecado avança em nossos corações. Ele começa pequeno, vai ganhando espaço, território. Por fim, termina escravizando-nos a falsos deuses que nos levam à tristeza e às lágrimas. Para resistir então às seduções do pecado, nós precisamos fazer a oração que Salomão fez. Por um lado, precisamos ser humildes o bastante para dizer: Senhor, nós somos jovens. Todos aqui são, à luz desse texto. Pois não se trata de uma declaração de idade. Trata-se de uma declaração de incapacidade. Salomão estava dizendo: eu não sou capaz de liderar este povo. Por outro, precisamos pedir a Deus por sabedoria do alto. Não seria errado, irmãos, pedir por tudo que Salomão não pediu: riqueza, proteção e vida longa. Contudo, seria desastroso não fazer a oração que ele fez: sabedoria. Pois um homem pode viver sem riqueza nesta vida, mas como saberia conduzir a família, amar a esposa, educar os filhos, tomar as melhores decisões da vida sem sabedoria? E onde a encontramos? Bem, o próprio Salomão, em outra passagem, escreve: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé Timóteo, registra: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Colossenses, diz: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E o próprio Cristo, irmãos, falando acerca de si mesmo, disse: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui aquele que é maior do que Salomão. Voltemo-nos, portanto, todos a Cristo e à palavra dele. Encontremos aqui, irmãos, sabedoria para ir e vir, para liderar e servir, para educar e amar. E as demais coisas, Renan? Com elas não nos preocupamos? A palavra de Jesus foi, pois, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Não foi, irmãos, o que aconteceu a Salomão. Ele nada pediu, a não ser sabedoria, mas recebeu fama, riqueza e vida longa. Quando aprenderemos? Salomão não se matou por estas coisas, irmãos, ele as recebeu. É o que ele mesmo nos disse em outro livro: o Senhor dá aos seus filhos sem acrescentar dores. Não mate a sua família em busca de riqueza. Esteja satisfeito com o que Deus lhe deu e espere nele. Ele mesmo vai lhe dar muito do que você pediu
E às vezes, muito do que você nem pensou em pedir. Pois Ele é um Pai bom, sábio e generoso. Jovem, estude, trabalhe, pregue o Evangelho, mas não tenha no coração a ambição de ser conhecido, de ser famoso, de se tornar grande aos olhos dos homens. Não, façamos tudo para a glória de Deus. Se Ele achar por bem, se for bom aos olhos dele, também será bom para o seu coração. Mas alguns, insistindo em ser famoso, conhecido e grande, perdem a vida e a própria família. Tenhamos cuidado com isso. Seja como for, irmãos, descansemos no Senhor. Aprendamos com Salomão. Podemos não ser reis como ele, escreve um comentarista, mas por que não oraríamos como ele? A propósito, troquemos o jogo de damas por xadrez, amigos. Não estou pensando em abandonar o desejo de ser dama somente. Não estou falando de proteger o rei do xadrez a qualquer custo, apenas. O que tenho em mente é: desista de ser você mesmo o rei. Aceite o xeque-mate do Senhor. Não é esta a grande jogada do xadrez? Você move as pedras para encurralar o rei inimigo, não lhe permitindo salvação. Talvez seja o que Deus está fazendo com alguns nesta tarde. Você queria chegar ao outro lado do tabuleiro para se tornar uma dama famosa? Não conseguiu. Você conseguiu, mas mesmo assim não é feliz, realizado. Está cansado de se proteger, de machucar, de se movimentar amplamente por todo o tabuleiro, sem contudo encontrar verdadeira alegria no coração. Renda-se então. Cristãos, façamos o mesmo. Desista você de produzir a própria alegria. Pare de tentar dominar sobre tudo e todos. Renda-se aos pés daquele que é rei e o ama em Cristo Jesus. Ao contrário de Adonias, Jesus não passeou de carruagem, não contratou seguidores, não forçou os homens a adorá-lo. Como Salomão, ele entrou em Jerusalém montado sobre um humilde animal. Diferentemente deste último, Jesus não recebeu a coroação ou a coroa de glória sem antes receber uma coroa de espinhos, irmãos. Ele entregou a própria vida para a nossa salvação. Deus, contudo, não o deixou perecer na morte. Ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. E depois o exaltou à posição mais alta do universo. E Paulo nos diz aos Filipenses: diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Cristo de Deus, para a glória do Pai. Este é o Rei a quem servimos. Um Rei que deitou a vida para nos servir. É o que Ele espera de nós. Ele não espera que sejamos reis ou damas. Ele espera que sejamos servos de todos,
como Ele nos serviu na cruz do Calvário. Vamos à mesa do Senhor, irmãos. Quero convidar os presbíteros e diáconos que vão nos assistir neste que é um dos momentos mais importantes de nossa família de fé. Como ouvimos na aula de ontem, não nos reunimos apenas para celebrar algo diante de Deus. Nos reunimos para celebrar o que Deus fez por nós em Cristo. Não é mera tradição, irmãos. Além de ser santa instituição, é a graça de Deus estendida aos nossos corações mês após mês. Lembre-se, foi o que Deus fez por você para colocá-lo dentro da família da aliança. É o que Deus faz por você para sustentá-lo até o final da carreira cristã. Por isso então, irmãos, cabe aqui uma palavra de orientação. Esta mesa, ela não é restrita somente à nossa igreja, mas ela é restrita à igreja de Cristo. De modo que você só deve participar se é um cristão batizado, depois de professar fé em Cristo, e se está em comunhão com a igreja dele, esta ou outra igreja. Se você ainda não se uniu à igreja de Cristo publicamente através do batismo, eu peço que você considere a possibilidade para também participar deste benefício, pois ele é um benefício da igreja. Cristo nos deu este benefício. Vamos orar, irmãos, pedindo a Deus. Por favor, Ju, tu me empresta esse microfone rapidinho. Diogo, meu irmão, ore ao Senhor por este momento. Ó Deus querido, nós te agradecemos, porque pela tua graça chegamos a um momento tão singular como esse. Estamos aqui diante da tua mesa, Deus, e somos integralmente instruídos por ti ao olhar para aquilo que o Senhor fez, para o que o Senhor está fazendo e para o que o Senhor promete ainda fazer em nossas vidas. Através desses elementos, ó Pai, podemos ser lembrados do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós no passado. Também, ó Deus, diante dessa mesa, Deus, somos lembrados que no presente somos todos um só corpo no Senhor. E que ainda hoje, ó Deus, nós somos alimentados pelo teu corpo que foi moído em nosso lugar. Ó Deus, mas também quando chegamos, Pai, diante desse sacramento, a nossa esperança, ela é encorajada a olhar para o futuro, quando na eternidade o Senhor nos receberá com um grande banquete. Que o Senhor possa alimentar no nosso coração essa esperança diariamente. Que nós não nos esqueçamos disso, ó Pai, do sacrifício do Senhor e dos seus efeitos passados, presente e futuro em nossas vidas. Deus, também aqui precisamos confessar que nós não somos dignos de tomar esses elementos e nos assentarmos à tua mesa. E, portanto, ó Deus, nós precisamos confessar diante de ti as nossas falhas, pedir que o Senhor nos perdoe, por favor, e que pela tua graça, Deus, o Senhor nos capacite, nos habilite a participar desse momento com ação de graças, com fé e com reverência. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao receber os elementos, eu peço que você se coloque de pé, mas espere para que todos tenhamos parte da mesa ao mesmo tempo.
noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou um pão, o partiu e disse aos seus discípulos: este é o meu corpo, que será dado em favor de vocês. Nunca mais cordeiro algum seria imolado para apontar para Cristo. Desde então, toda vez que celebramos a ceia, nós apontamos para o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, irmãos. Participe deste pão, louvando aquele que foi partido no seu lugar. Façamos em adoração. De modo semelhante, o Senhor tomou um cálice com vinho, e antes de passá-lo de mão em mão, Ele disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança que tenho com vocês. Não se tratava de algo novo. Não era nenhuma novidade. Era novo em sua eficácia. O sangue do Cordeiro de Deus seria derramado uma única vez. Seria capaz, poderoso o suficiente para nos salvar de uma vez por todas para a glória de Deus. Beba deste cálice, cristão, celebrando o pacto que Deus fez com você, mediante o Cordeiro, Cristo Jesus. Faça a sua oração. Agradeça a Deus pelo que Ele fez em Cristo. Não éramos, não somos, jamais seremos dignos. Mas Ele o foi. A vida do Rei pela vida de seus súditos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Onde estaríamos? Como chegaríamos à tua presença? O salmista nos diz: aquele que tem mãos limpas e é puro de coração pode subir o monte do Senhor. Nós não temos as mãos limpas, não somos puros de coração. Mas o mesmo salmista viu o Evangelho em profecia e por isso ele pergunta: quem é este? O Rei da Glória, que abre os portões celestiais. Quem é este senão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O único achado digno de satisfazer a justiça divina e salvar de uma vez por todas todos os eleitos de Deus. Graças te damos, Jesus. Acende a paixão do nosso coração, renova a alegria da tua salvação, desperta-nos para o que tu esperas de nós no pacto, pois a tua parte continua intacta. Ajuda-nos, Senhor.
perdoa-nos, fortalece-nos nesta tarde. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos terminar com o refrão desta canção dizendo que um foi achado digno. Recebamos, irmãos, as bênçãos do Senhor. Que o amor de Deus, nosso bendito, amado Pai Celestial, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que foi achado digno, a comunhão, o poder, a presença, o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. Estejam também sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todo sempre. E todos nós dizemos em uma só voz: Amém.